Vou girar aqui para vocês, porque o assunto agora é a CPI da Covid, que o representante do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, o Elton da Silva Chaves, ele foi o último depoente da CPI Covid hoje. Ele foi questionado sobre o ainda polêmico kit Covid. E ainda sobre essas reuniões de ontem, os senadores, ouviram 6 familiares de vítimas da pandemia. Familiares, gente, que relataram a dor da perda, pediram justiça. Entre os depoentes estava o goiano Arquivaldo Bitts, que relatou ter perdido 6 integrantes da família para a doença. Ele próprio também se contaminou. Diz que enquanto estava lá cometido, pela Covid, se recuperando, sofreu ainda um derrame, perdeu a audição de um dos ouvidos e hoje o equilíbrio dele é comprometido, caminha com o auxílio de um andador. E a Rosane Maria Brandão, que é viúva do João Alberto, que tinha o apelido de Bola também. Então ela pediu que entre as proposições da CPI esteja a criação de uma comissão nacional aos moldes da Comissão da Verdade, para continuar com as investigações. E, por outro lado, o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, falou que os participantes da reunião foram escolhidos a dedo e que alguns tinham até um histórico de militância contra o governo federal. Já sobre o calendário, o documento final da CPI, o relatório com as sugestões de indiciados, esse será entregue e lido amanhã por Renan Calheiros. Algumas partes já vazaram, trouxeram as primeiras discordâncias. Vamos levar esse assunto gigante para o debate, porque eu quero ouvir a opinião de vocês. Vamos fazer o seguinte, segura o debate, vamos ouvir as sonoras primeiro, o vídeo aí. O Bola teve a vida abreviada por uma política genocida. Nós esperamos uma vacina que chegou tardiamente e a conta-gotas para toda a população. Senhores, tem várias maneiras do Estado matar o seu povo e a falta de política pública é uma dessas. O que estamos testemunhando é algo macabro, triste e lamentável. Pessoas foram escolhidas a dedo para virem à CPI e falarem mal do presidente Bolsonaro. Pessoas com histórico de militância contra Bolsonaro vieram para cá, para a CPI hoje, com o compromisso de responsabilizar Bolsonaro pelas mortes dos familiares por causa da Covid, não por causa do Bolsonaro. Isso é um desrespeito com as quase 600 mil vítimas desse vírus aqui no Brasil. Divergências são superficiais, facilmente sanáveis, e a disposição do relator e de todos os integrantes é exatamente essa. Nós chegamos até aqui mantendo o trunfo do G7. Nós não vamos deixar que essa coisa se disperse agora, de forma nenhuma. No processo democrático, diferença é natural. O parlamento, aliás, vive dessa diferença, dessa divergência e se fortalece com isso sempre. É isso aí, 12h38. Por último, então, o senador Renan Calheiros falando sobre o G7 ter rachado, por conta dele ter vazado o relatório antes de ter mostrado para os outros senadores. Antes, o Flávio Bolsonaro defendendo uma opinião do governo em relação aos familiares convidados para depor lá na CPI. E antes, um depoimento de uma convidada. Eu vou começar com o Rogério Rezende agora, Rogério, porque me chamou muita atenção as histórias das pessoas convidadas, mas eu percebi também que tentaram politizar essa situação da perda de pessoas e também acharam um único culpado. Qual foi a sua opinião em relação a essas pessoas que foram convidadas a participarem da CPI lá em Brasília? Eu, por várias aqui já no Jornal Brasil Central, eu falei já a respeito da CPI e até convidei os telespectadores, os ouvintes, os internautas, para que, se nunca assistiram uma sessão do Senado, de uma CPI no Senado, que pudessem assistir. E eu fiquei embasbacado, achei absolutamente um absurdo. Eu estava até buscando aqui informações, primeiramente aqui sobre o Renan Calheiros. Ele acumula simplesmente 25 processos no Supremo Tribunal Federal, nas costas dele. Essa CPI, ela foi nada mais, nada menos com viés político para atacar o governo do Bolsonaro, do presidente. Olha, é muito feio e muito triste chegar a um caso desse, uma situação dessa, que está aí atingindo todo mundo,
todas as famílias, todo mundo no planeta, e pegar isso como um elemento de uma ferramenta, uma arma política, é triste. As pessoas, eu vi, inclusive, praticamente quase toda a sessão do Luciano Hang, e eu vi que aquilo é uma grande palhaçada. E depositar essa culpa da morte das pessoas, dizendo que o Bolsonaro é genocida, e o argumento é de que a vacina ela não foi autorizada, há tempo para, digamos, salvar milhares de vidas. Cara, isso é muito... vou dizer, não existe a palavra, não sei dizer, que é muita burrice, porque o argumento que ele tem é o seguinte: por exemplo, numa das vacinas, que é a Pfizer, por exemplo, a Pfizer ela diz que os sintomas eles não se responsabilizam pelos efeitos colaterais. Naquela época, hoje em dia já tem um outro cenário. Então, é triste, é lamentável falar uma coisa dessas. E se você não sabe o que é genocídio, estude a vida do Hitler. Aí você vai entender o que é de fato uma pessoa genocida para uma população, para o mundo. 12h e 42 minutos, inclusive a capa da Isto É dessa semana é o Bolsonaro com bigodinho escrito genocida, né, fazendo aí uma alusão ao Hitler. O Daniel Santana e as famílias, né, eu ouvi um depoimento de uma menina, ela perdeu o pai e a mãe, e ela agora só tem a irmã mais nova e agora tá contando com ajudas aí de familiares, amigos para sobreviver. São histórias tristes que a pandemia, que a Covid-19 trouxe. Mas a sua opinião em relação delas participarem lá da CPI da Covid? São histórias tristes que têm que ser respeitadas, de famílias que perderam seus entes queridos. Nós vivemos 2 anos aí praticamente de luto, né, de perda de pessoas. Não tem ninguém que conseguiu passar por essa pandemia sem perder alguém, mesmo que não seja do seu núcleo mais próximo, mas com certeza você conhece pessoas que infelizmente acabaram falecendo de Covid. Então, até por respeito a essas famílias, eu acredito que o melhor lugar para você falar sobre isso não é necessariamente dentro de uma CPI política. Utilizar de maneira política depoimentos tão sofridos. Acho que é uma questão muito séria e acredito que sim, deve-se investigar quais são as ações dos governantes, todos eles, durante a pandemia, e da responsabilidade que porventura tenham e de negligência ou até mesmo em alguns lugares a gente sabe que existem denúncias de corrupção no sistema público de saúde durante a pandemia, corrupção com a questão das vacinas, corrupção com a aquisição de respiradores e outras coisas assim. Isso deve ser investigado de maneira séria, o Ministério Público tem que acompanhar, a polícia tem que investigar, mas a gente não tem necessariamente que transformar isso em um embate político, em ferramenta política. Quando você usa a dor das pessoas como ferramenta política para atingir o seu adversário, você não está respeitando essa dor, você está simplesmente sendo oportunista, e eu não posso concordar com isso, mesmo dizendo que concordo com a investigação, concordo que ela seja feita de maneira séria, por quem tem a capacidade e a estrutura para investigar, o que não é o caso de uma CPI. 6232017720, você participa do nosso jornal pelo WhatsApp, né? E eu quero até te perguntar, será que a CPI tá na reta final, será que ela vai deixar saudades? Eu quero saber sua opinião aqui pelo WhatsApp. Rapaz, um amigo aqui colocou aqui, cadeia para família de milicianos do Bozo, não colocou o nome, que é o Tonismar. Rogério, você está querendo falar? É só um adendo, uma observação para todos que estão nos assistindo. Uma das características primordiais, fundamentais de todo ditador, né, em referência à capa que foi feita da Isto É, do Bolsonaro, né, fazendo alusão a ele, ao Hitler. Uma das características principais de todo ditador é obter o domínio da comunicação. E nós, brasileiros, temos a liberdade de expressão.
Isso é uma coisa, é uma incongruência tamanha, não é defendendo a postura do Bolsonaro ou não, mas todos nós aqui na TV Brasil Central, os veículos de comunicação, a gente vê que batem ostensivamente. Em que país, diga para mim, fala para mim, se na China teria uma isto é, colocando na capa o presidente da China daquela forma, daquela maneira. Então, faça-me o favor, gente, vamos abrir os olhos. Falar que o cara é ditador, pode falar qualquer coisa, que ele é um cavalo, que ele é grosso, que ele é bruto. Agora, falar que é ditador, que é genocida, pelo amor de Deus, vamos usar o cérebro, vamos usar a massa cinzenta. 12h46, eu jogo a bola para ela que não é bruta, ela é muito delicada, muito talentosa, não é isso, Débora? Obrigada pelo delicada, apesar dessa voz grossa, que às vezes acho que a pessoa acha que eu tô brava. Mas é o meu jeito mesmo, é falar grosso com a voz, é assim. Ai, gente, vamos com a delicadeza, então, falar do senador Jorge Cajuru, sempre polêmico, né? Mas então, senador Jorge Cajuru e o deputado federal Elias Vaz, eles entregaram ao Ministério Público Federal documentos contestando gastos milionários do governo federal, gastos com propaganda do governo em contratos supostamente faturados com produtoras, obtidos pelo portal da Transparência. O documento detalha os gastos com pessoal, com equipamento, mostrando inclusive o pagamento de valores altos do elenco, que não contou com celebridades, e a contratação de material que não apareceu nas produções. Um dos vídeos trata da retomada da economia. E esse vídeo custou mais de R$1.100.000, com a contratação de 115 profissionais técnicos, fora o elenco, que seria uma quantidade suficiente para produzir um filme longa-metragem, conforme avaliam Cajuru e o Vaz nessa denúncia. Além desse, também, a petição detalha outros vídeos, todos com duração de 30 segundos, alguns que usaram apenas banco de imagens e que custaram cerca de R$500 mil. Vou fazer isso aí da internet na próxima, hein, gente? No total, foram gastos quase R$4 milhões com as produções. Os documentos também foram entregues à CPI da Covid. Agora todo mundo cava tudo de todos e aí a gente está num ano próximo eleitoral. A treta acontece, né, Pedro Henrique? E aí, Daniel, são parlamentares e também Rogério Rezende, parlamentares de Goiás, fazendo essa acusação aí, né? O senador Jorge Cajuru e o deputado federal Elias Vaz, eles estão investigando e cobrando gastos exorbitantes do governo federal em publicidade. Tem que investigar ou não, Daniel? Tem que ser investigado, é claro. Os gastos pelo trabalho me parecem sim fora de um patamar lógico, tem que ser investigado. Eu digo aqui a mesma coisa que eu falei sobre a CPI. Eu não acho errado com que entes políticos denunciem algum tipo de irregularidade, que participem de investigações, que sejam atuantes, que sejam vigilantes. Aliás, o trabalho deles, parte do trabalho deles é justamente isso. Agora, você não pode transformar tudo em ação política. Você tem que agir dentro do rigor da legislação e principalmente respeitando as instituições que têm o dever e que têm condições de investigar. Que é a Polícia Federal, que é o Ministério Público, né? Que já tem no escopo das suas funções esse tipo de investigação. Então, acho que tem que ser denunciado sim, sem ter acesso a nenhum tipo de informação. É muito complicado você fazer algum juízo de valor, mas, obviamente, e pelo que está descrito aí, os valores empregados para o trabalho que foi realizado e que foi entregue me parecem altos, me parecem exorbitantes e devem ser investigados pela polícia e pelo Ministério Público. 12h49, Rogério Rezende, o Bolsonaro está gastando muito dinheiro com publicidade, tem que ser investigado? Isso aí é óbvio, né? Se tem fumaça, como o Cajuru está mostrando, então vamos investigar onde que tem esse fogo. Mas é válido lembrar que não seja uma mera articulação. Eu até dei uma pesquisada aqui na internet, eu vou falar para você, eu não sou muito afeito ao Cajuru, porque ele é muito verborrágico e ele sai tirando tiroteio para todo lado. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e para vocês verem que comigo não tem essa de ficar puxando o saco disso, de X ou Y. E o que eu vi na internet, eu vi que, pelo menos em informações,
tem mostrado aqui no Senado que ele não tem gasto nenhum, ele não tem feito gasto nenhum na sua cadeira. Bom, se isso for fato, verdadeiro e legítimo, ok. Aí eu peguei aqui do Renan Calheiros, né, para ver se tem alguma, se as informações não estão sendo colocadas. E o Renan tem coisas aqui bem salgadas, R$248 mil, enfim, de outras coisas mais. Se realmente houve um exagero e houve uma má gerência desses recursos, é óbvio que precisa ser investigado. Só espero que não venham inventar uma tal de uma CPI para fazer esse negócio, porque CPI custa caro. É isso aí. O ano que vem, como você disse, tem eleição. Acho que não é momento de abrir uma nova CPI. O Brasil tem outras prioridades. 12h51, Débora. É isso aí. Mais uma rodada, né, de comentários aqui em relação a essa notícia que você trouxe, Débora.